momento em que o Norval vai trazer um pouquinho do que ele preparou para conversar, porque ontem foi papo, né? Ontem foi conversa. Ontem foi papo. E aí, Norval, que Deus te abençoe. Amém. E para ser, tá bom? Amém. Pastor, pode levar a criançada já? Pode levar a criançada. Cara, eu queria ver se você estava ligado aí. Crianças, podem ir, por gentileza. Matrahan Hakua Harapiarawan Pikatutipe Koku. Falar um pouquinho em línguas aqui, que é para não perder o costume. Boa noite, amados irmãos, vocês estão bem? Então, eu vou só prometer, cumprir uma pequena promessa que eu fiz ontem, para quem nos ouviu ontem. Então, vou mostrar rapidamente as fotos da minha família, tá bom? Para vocês verem, e depois a gente realmente vem aqui para a palavra e a gente vai conversar, tá? Então, essa é a Lau. Bonita, né? Deus é misericordioso. É uma maravilha. Bênção. Ok, próxima. Esse é o Lucas, a esposa Priscila, a filha Elisa e o filho Natan. E ele está com Covid. Ontem à noite nós ficamos sabendo. Ele me mandou a mensagem ontem à noite. Mas está bem, está isolado, está em recuperação, está bem. Próxima. Essa do meio é a Ana Carolina, é a filha que eu disse que é linguista, que gosta também de línguas e professora de inglês e francês. E a Sara. A Sara faz psicologia, mas trabalha como administradora, ela é gerente numa espécie de Ela gosta muito de artes, minha filha pinta quadros e coisas assim, então ela trabalha numa companhia de artes nos Estados Unidos e é gerente, é uma das gerentes dessa área lá. Tá bom? Então cumpri a minha promessa. No segundo momento eu passo alguns vídeos também da aldeia para cumprir a promessa. Mas agora nós vamos ter um papo um pouquinho mais sério. Sabe por quê? Vocês jovens que ouviram o papo de ontem à noite, e a igreja também. E sempre que eu conto essas histórias, que a gente compartilha a experiência da vida, eu faço com muito temor e com muito receio, por uma simples razão. É muito fácil ser atraído pelas histórias. Então, vocês que são jovens, vocês me viram ontem, me ouviram, talvez fiquem pensando assim: uau, que legal, isso é que é vida, lá no meio da floresta, uma espécie de um Indiana Jones de Jesus, né? Ele é capaz de lutar com um jacaré, ele é capaz de remar por horas a fio para chegar embaixo daquele carvalho sagrado, pregar o evangelho para os nativos e todos os nativos se converterem. Não é? E aí ele escreve um livro, aquela história extraordinária. Isso pode acontecer. E pode acontecer mais. Pode acontecer da igreja se envolver em missões de uma forma não madura, não crítica e não consciente. E eu tenho visto isso. Eu tenho visto igrejas que se envolvem na obra missionária por motivos que não são motivos bíblicos para se envolver. Você quer ver um exemplo? Competição denominacional. Uma denominação, ela pode examinar a sua vida, a sua história, e ela pode estabelecer alvos de crescimento, porque ela se considera pequena em comparação com outras igrejas. Então ela faz um planejamento anual de crescimento. Isso aconteceu com a minha denominação. Nós tivemos uma época em que a igreja estabeleceu o seguinte critério:
uma igreja presbiteriana em qualquer município que não tenha uma no Brasil. Mas ninguém pensou assim, mas e se tiverem 5 igrejas batistas, 10 Assembleias de Deus e 2 congregacionais na cidade de 3.000 habitantes? Ainda assim nós vamos plantar uma igreja presbiteriana? É uma questão de orgulho denominacional. Isso é motivo bíblico para se fazer missões e se plantar igreja? Pode até ser interessante para a denominação, mas nós não encontramos isso nas Escrituras. Então, o crescimento e a promoção denominacional podem ser interessantes e até válidos, mas não é critério bíblico para o envolvimento de uma igreja em missões. Mas tem pior. Tem igreja que se envolve em missões com o que eu chamo de missionário de estimação. O que é o missionário de estimação? Hoje é mais ou menos feio uma igreja não ter missionários que sustentem. Por exemplo, você chega, mas a igreja não sustenta ninguém? Não, e a gente ouve falar, mas a igreja batista de, como era a do Edson Queiroz, era Santo André, Igreja Batista de Santo André, uma das igrejas assim que foi colocada como modelo de missões no Brasil. Eu lembro que quando eu fui chamado para a obra missionária, a Igreja Batista de Santo André era o modelo de igreja missionária no Brasil. E o Edson Queiroz, não é? Um pastorzão assim de um envolvimento missionário, deu uma contribuição incrível para a visão missionária da igreja brasileira. Eu lembro muito bem disso. Em 83, quando participei, vocês nem eram nascidos, eu participei do primeiro Congresso Brasileiro de Evangelização em Belo Horizonte. E eles falaram sobre missões. Então, a igreja pode procurar um missionário para desencargo de consciência. Ela diz assim, nós precisamos ter um missionário. Vamos procurar alguém para sustentar. E aí o critério acaba ficando mais perigoso ainda, sabe por quê? Porque a igreja não vai escolher qualquer missionário. Ela vai escolher o missionário mais exótico que se possa imaginar. Vamos escolher um missionário exótico. O que é um missionário exótico? É um missionário que conta as histórias que eu contei ontem, não é? Puxa, seria legal sustentar o pastor Norval. Não, cara, ele está lá fazendo aquela coisa toda. Aí o coitado do missionário que trabalha tentando plantar uma igreja na Europa ou em outros lugares, numa cidade, ou até aqui mesmo no interior, ou na favela, aí ele não tem vez. Comparando com o missionário Norval, Indiana Jones Norval da Silva, não tem a menor chance, porque a igreja, ela quer ver sangue, ela quer ver suor, e ela quer ver lágrimas, ela quer ver aventura, sabe? E aí são critérios para o envolvimento missionário. E isso não é motivo bíblico para se envolver em missões. Há várias razões bíblicas para nos envolvermos em missões como igreja, mas a principal delas, no Novo Testamento, no Velho Testamento, é a compreensão do que Deus deseja e realiza pela sua soberana vontade e revela nas Escrituras. Sem Bíblia, nós não podemos fazer missões de forma madura, equilibrada e correta. Então, é preciso ter uma compreensão bíblica do tema. E é isso que eu quero fazer com vocês hoje. Porque eu entendo perfeitamente
que uma igreja que quer se envolver em missões, ela precisa ter uma compreensão clara do que as Escrituras falam sobre o assunto. E é aí que a gente se engancha. Sabe por quê? Porque eu já fiz esse teste em algumas igrejas, eu não vou fazer com vocês hoje à noite, porque o tempo inclusive é curto. Mas se eu perguntasse para vocês hoje à noite, para me dizerem versículos sobre missões nas Escrituras, eu já sei quais são os versículos que vocês me diriam. Eu já sei. Vocês iriam me falar de Marcos 16:15, vocês iriam me falar de Mateus 28, 18 a 20, vocês iriam me falar de Atos 1:8, vocês iriam me falar de João 20, 21, talvez alguns mencionassem Romanos capítulo 10, e a gente iria ficar numa meia dúzia de versículos. E nós iríamos pensar que missões só estão nesses versículos das Escrituras. É um erro, é um equívoco. Para que a gente possa entender sobre missões nas Escrituras, nós precisamos ter uma visão um pouco mais ampla da revelação de Deus sobre o tema nas Escrituras. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero fazer com vocês é mostrar onde começa o tema de missões na Bíblia, tá bom? Todo mundo com a Bíblia na mão? Vamos lá? Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. O que diz Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Aí você olha para mim e diz, olha quem o pastor trouxe para nos falar na igreja. O cara querendo empurrar missões em Gênesis 1:1. Misericórdia. Onde é que esse homem está vendo missões em Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Meus irmãos, tem uma coisa importantíssima aí, que nós não podemos captar por causa da tradução. Por causa da tradução. É aquela coisa, eu sou tradutor das Escrituras e eu sei que tradução tem essas dificuldades, não é? A gente não consegue ver tudo que a gente consegue ver Obrigado, ótimo. Obrigado. Que a gente consegue ver na língua original. Então, prestem bem atenção. Vamos fazer uns testes aqui de conhecimento bíblico. Vamos lá? Quem escreveu o livro de Gênesis? Olha lá, Pedro, hein? Cuidado. Gostei de novo. Quem escreveu o livro de Gênesis? Pode falar sem medo, tá? Minha irmã, calma, devagar. Vamos assumir que foi Moisés que escreveu, né? Nós cremos na autoria de Moisés como autor. Não cremos na teoria das fontes documentárias, não é? E vocês talvez não precisam saber o que é isso, não é isso? Nesse momento. Mas vamos afirmar assim, Moisés escreveu o Pentateuco. Nós cremos nisso, foi Moisés que escreveu o Pentateuco. A irmã mencionou um redator e, claro, já que o livro menciona a morte de Moisés, obviamente alguém escreveu sobre a morte de Moisés, porque ele não poderia escrever sobre a sua própria morte, não é? Então, de fato, houve alguém que redigiu pelo menos uma parte do Pentateuco para narrar a história de Moisés, mas foi Moisés que escreveu o livro. Segunda pergunta, onde Moisés estava quando ele escreveu o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Onde? No deserto. No deserto. Pronto. Ele estava sozinho no deserto? Não. Eles estavam indo de onde para onde? Do Egito para Canaã. Vocês lembram quando Deus chamou Moisés para essa tarefa de tirar o povo do Egito para Canaã? E Moisés disse assim, eu não vou. Manda outro. Eu não vou, porque esse povo vai me perguntar, quem foi que te mandou? E o que eu vou responder para eles? E Deus vai e diz assim, você vai
e diz a eles que... E aí Deus dá uma palavra que os judeus consideram como tão sagrada que eles não a pronunciam. Então nem sabemos como é a pronúncia desse tetragrama, né? 4 letrinhas na língua hebraica, impronunciáveis para os judeus. Então toda vez que eles liam essa palavra ou escreviam, eles substituíam por uma outra palavra. Então eles pronunciavam a palavra Adonai todas as vezes que há esse termo, esse nome no Antigo Testamento, eles dizem Adonai. E eu descobri de uns anos para cá que os judeus de hoje, eles usam uma outra expressão interessante, Hashem, né? Hashem, o nome. Então eles só dizem assim, Hashem é muito bom, Hashem é benevolente. O nome, eles apontam para esse nome, que era o nome pessoal e o nome sagrado, que alguns pronunciam como Yahweh, outros pronunciam como Javé, mas a gente na verdade não sabe qual era a pronúncia. Esse era o nome. Deus se revela a Moisés como Yahweh. E ele diz, vai e diz ao povo de Israel que Yahweh te enviou. E quando você pega o uso dessa palavra no Antigo Testamento, você percebe claramente que o termo está se referindo ao Deus da aliança, aquele Deus que faz uma aliança com a nação de Israel. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o resgatador da nação de Israel, Ele é esse Deus de relacionamento pessoal com a nação de Israel. Certo? Pode fazer uma experiência, pega uma concordância hebraica e dá uma usada assim em todas as vezes que aparece essa palavra no Antigo Testamento. Curiosamente, quando Moisés começa a escrever a revelação de Deus, e ele vai escrever o primeiro versículo da Bíblia, e ele começa lá em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E aí você diz, opa, peraí, pastor, o que é isso? Bereshit, no princípio, bara, criou, Elohim, Deus. Ele usou uma outra palavra. Ele não usou a palavra especial. Ele não usou Yahweh, por quê? Aí tem. E eu fui fazer uma pesquisa. No Antigo Testamento. A partir de um princípio linguístico. Se você tem a opção de usar um termo ou outro, o uso que você faz tem significado. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que o fato de Moisés não ter escrito Bereshit bara Hashem, né, ou Adonai, tem significância. E tem significância missiológica. E se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu provaria para vocês, mostrando alguns textos fundamentais do Antigo Testamento que fazem essa distinção, mas eu posso citar alguns deles. Um deles é o Salmo 67, que é um salmo assim extraordinário de visão missiológica, quando alguém inspirado, e só podia ser inspirado mesmo pelo Espírito Santo, um judeu dizendo, abençoe-nos Deus, e os confins da terra o temerão, e ele usa essa expressão Elohim. Então o que eu fui, na minha pesquisa, eu fui buscar um estudo do termo Elohim no Antigo Testamento. Primeira descoberta: há vários termos cognatos nas línguas da época. Vários termos cognatos em várias línguas da região e da época, inclusive o termo árabe, Alá, tem uma base da mesma raiz, Elohim. Eu não vou entrar nos detalhes de que é um plural, né, e por que é plural, etc., mas há termos correlatos
nas línguas dos povos da época. Então, qual é a primeira significância missiológica que nós encontramos nas Escrituras para entendermos o que Deus vai nos revelar sobre esse tema na Escritura como um todo? Primeiro, Deus é um Deus universal. Deus é um Deus universal. Deus não é um Deus tribal. Talvez se Moisés tivesse dito no princípio criou Hashem, os céus e a terra, e algum outro povo pegasse essa escritura na região e ele lesse, ele dizia assim: ah tá, essa aqui é a narrativa da história do início do mundo na visão dessa tribo, desse povo, desse Deus deles. Esse é o Deus deles, o nosso é outro. Mas quando Moisés escolhe o termo, inspirado pelo Espírito Santo, acredito plenamente, para escrever Elohim, é que há uma significância de que esse Deus que vai se revelar nas Escrituras, ele não é um Deus tribal, ele é um Deus universal. E ele vai lidar com todos os povos da terra e não apenas com Israel. Estão entendendo? Qual é a significância disso? A significância é que esse Deus que é criador, ele é criador do universo. E ele não se relaciona apenas com a nação judaica. E muitos judeus interpretaram dessa forma. Eu tive a oportunidade no mestrado de entrevistar um rabi ortodoxo. E eu perguntei para ele, eu disse: senhor, me desculpe usar uma terminologia cristã, mas vocês evangelizam? Usei o termo assim, entre aspas. Vocês evangelizam? Ele disse: não. Isso é um termo cristão, como você falou, nós não temos interesse nisso. Eu disse: então vocês não falam da Torá para os goim, para os gentios? Não. Mas por quê? Porque eles não têm condições de guardar os mandamentos. Isso é para nós. Deus é Deus do povo de Israel. Os outros são pagãos. Deus vai puni-los e vai destruí-los. É isso que a Escritura revela? Obviamente não é isso. Não é isso que é a Escritura. E parte do problema, não foi o único, mas parte do problema com Israel foi exatamente Israel, na sua maioria, nunca ter compreendido a sua vocação. E um texto fundamental para isso a gente vai ver daqui a pouquinho em Êxodo capítulo 19. Mas por enquanto vamos ficar com esse primeiro ponto, não é, de que Deus é um Deus universal. Então, quando eu chegar numa tribo indígena, quando eu for para a África, quando eu for para a Ásia, ou quando eu for para uma metrópole na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, onde for, eu estou falando de um Deus universal. Um Deus, inclusive, que deixou a sua marca na própria criação. Aquilo que nós chamamos de Imago Dei, a marca, a imagem de Deus grafada, gravada, marcada em toda a sua criação. Vocês não imaginam para mim como foi importante quando eu comecei a examinar o Antigo Testamento e comecei a perceber nessa relevância de que para missões o fato de que Deus é um Deus universal é relevante. Porque missiólogos mais recentemente começaram a ensinar os missionários: quando você chegar com esse povo, procura na cultura do povo, nas histórias do povo, se há elementos, marcas, traços ou pegadas culturais que apontem para essa realidade de um Deus universal. E o que se encontrou foi em várias culturas. Eu não posso afirmar que todas têm, mas eu posso afirmar que muitas culturas têm. Ela pode estar lá no inconsciente do povo. Por exemplo, tem um livro que eu espero que um dia ele seja traduzido para o português, mas está em inglês, sobre os indígenas Yanomami, por exemplo. O título é The Spirit of the Rainforest. Eu não sei se alguém aqui já leu. Você já leu, né, Pedro?
Eu espero que um dia esse livro esteja em português. Ele é um livro pesado, mas é um livro que demonstra a realidade, não é? E a realidade existe um Deus, esse ser, ele é meio distante, os espíritos meio que lutam contra ele, falam para o pajé, olha, fica longe desse pessoal aí, porque eles vão falar de uma outra realidade, e essa realidade é ruim. Então o pajé, ele nunca tem muito contato com os missionários, ele nunca ouve os missionários, até que ele se torna idoso. E quando ele se torna idoso, segundo a cultura Yanomami, ele tem que ser substituído por um jovem pajé. Então muitas vezes o que acontece é que os espíritos matam o pajé ou abandonam aquele pajé velho, e aí vai à procura de um pajé novo. E esse pajé idoso então começa a refletir sobre isso, e ele vai dando o testemunho deles, e quando ele tem conhecimento do evangelho, ele diz assim: aquele espírito, aquele ser que a gente achava que estava longe, e que os pajés diziam, que os espíritos me diziam para ficar longe dele porque ele era mau, eles mentiram para mim. Eles é que eram maus. Esse espírito é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, ele é inerentemente bom, e só agora eu percebi isso pela palavra dos missionários. Agora eu entendo por que os espíritos falavam para mim para eu ficar longe dos missionários. Então você tem uma cultura que, quando você dá uma cutucada, lá longe está uma coisa amortecida, mas que aponta para essa realidade bíblica de um Deus universal que imprimiu na humanidade a sua imagem. Essa imagem foi desbotada, essa imagem foi manchada, essa imagem foi assim mexida por causa do pecado, mas lá no fundo há essa concepção desse Deus universal. Um Deus que não é estrangeiro para povo algum. Essa mensagem é muito importante para que nós entendamos. Esse Deus que se revela é um Deus que está interessado em todo o universo. Está interessado em toda a sua criação. E o que ele vai revelar nas Escrituras aponta para isso. Ele tem um plano. E o plano dele, como a gente vai ver daqui a pouquinho, envolve um povo. Mas o plano dele é maior do que esse próprio povo. E o plano dele é a restauração de toda a sua criação. Porque ele é um Deus universal. Tá bom? Beleza? Então vamos para o segundo princípio missiológico que a gente encontra aqui em Gênesis. Gênesis 3:8. O que diz Gênesis 3:8? Alguém pode ler? Gênesis 3:8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus, Elohim, não é somente um Deus universal, mas ele é um Deus pessoal. Ele se relaciona, não é? O homem pecou, se esconde, mas Deus vai à procura. Deus se relaciona. Irmãos, isso é um princípio missiológico fundamental nas Escrituras. Deus é um Deus relacional. Você já parou para pensar por que Deus é assim? Por que Ele busca a sua criação? Ele é soberano, autossuficiente, ele não depende da sua criação para absolutamente nada. A sua existência não tem qualquer forma de dependência da criação. No entanto, ele escolhe se relacionar com a criação. Ele escolhe se apresentar para a criação. É ele que toma a iniciativa. No jardim ele vem todos os dias para conversar com o homem criado à sua imagem, porque ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se relaciona, ele é um Deus que busca, ele é um Deus que interage. Isso aqui é um grande desafio para os povos indígenas e é um grande desafio para vários povos até para os filósofos. Existe uma teologia, filosofia chamada deísmo. E os deístas, vocês conhecem bem, não é? Os deístas diziam assim: não, Deus não está interessado na sua criação. Ele é como alguém que faz um relógio. E ele dá corda no relógio
e depois ele se ausenta e ele deixa esse relógio aí funcionando autonomamente. Então tem muita gente que pensa assim, que Deus criou o universo e ele se afastou, foi embora. E aí então esse universo está à sua própria sorte, como um relógio de corda que vai funcionando e vai funcionar enquanto tiver corda. Porque Deus, esse Deus que criou, está muito longe, não se relaciona e não se interessa pela sua criação. Usa o Aguajá, quando a gente pesquisa na cultura esses elementos universais, é exatamente o que eles acreditam. Os Aguajá são deístas. São deístas. Já pensou? Os caras nunca estudaram filosofia, nem teologia, mas são deístas. Deus se zangou e foi embora. E aí eles acreditam que agora eles têm que viver no mundo que se chama imanente, né? Você tem um mundo espiritual aqui, mas esse mundo não é transcendente. O transcendente, não há interesse no transcendente, porque esse ser transcendental, ele foi embora, ele não tem interesse. Então agora esse mundo é tenebroso, cheio de espíritos, e nós vamos viver manipulando esses espíritos para a gente conseguir viver bem, porque o mundo é um lugar perigoso de se viver. Você tem que ser esperto e você tem que manipular. Então o grande desafio na evangelização dos povos indígenas é fazê-los perceber pelas escrituras que Deus é um ser relacional, é um ser pessoal. Ele busca a gente, nós podemos falar com ele. Eu lembro do dia que uma indígena falou assim, mas ele fala a minha língua? Ele fala a minha língua? Claro, você pode falar com ele na língua. É sério, ele me escuta? Sim, ele escuta. Eu lembro da primeira vez que eu fui testado por um indígena para provar que Deus escutava. Deus realmente escuta? Escuta. Estava dando aula, 4:30 da tarde, estou lá dando aula. De repente chega o filho do cacique e diz assim, Ei, Guaitê, Zanecarute, Amano Curabó. Ei, Guaitê, é o meu nome. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vai chover, não é? Eu olhei para fora e disse, vai. Eu sou o rapaz. Eu achei uma árvore ali que está muito boa de paca. E hoje à noite eu estou querendo ir lá matar uma paca. É um animal que eles comem, um roedor. Nós estamos com muita fome, estamos com 2 dias sem comer. Muita chuva no período chuvoso. E se chover, estraga a caçada, né? Não dá para você caçar esse tipo de caçada à noite com chuva, não dá. O dia tem que estar seco, a árvore, as frutas, as flores tem que estar lá no chão sequinho, para a caça vir à noite e ele poder matar. Eu disse, pois é, vai chover, poxa rapaz. Aí ele vira para mim e diz assim, fala com Deus para não chover. Eu disse, você está falando sério? Porque às vezes eles brincavam comigo, né? Eu disse, não, estou falando sério, fala com Deus para não chover. Eita rapaz, e agora? Eu olhei assim e digo, você é aqui um irmão pentecostal por 2 minutos. Pode ir que não vai chover, eu vou orar. Posso ir mesmo? Pode. Aí eu virei para o quadro, continuei minha aula e comecei a orar. Senhor, mostra o teu poder. É a primeira vez que um Tembé fala em ti e pede uma prova de que o Senhor é um Deus que ouve as orações. Mostra o teu poder para esse povo. Por favor, Senhor. Aí de vez em quando eu ia lá fora e dava uma olhada. E voltava, Senhor, mostra o teu poder, Senhor. E o vento. E as nuvens. E eu olhava de novo, Senhor, eu não estou brincando não, por favor. Irmãos, sem brincadeira, o vento tirou a chuva. Não choveu.
De manhã cedo eu fui na casa do camarada. Fui. Era do Cai Poté. E aí, bom dia, tudo bem, certinho? E aí, como é que foi? Você matou? Ele disse assim, olha aí. Eu olhei para o chão, 2 pacas. Aí ele virou para mim, com os olhos arregalados, e disse, Deus ouve mesmo, não é? Eu disse, Deus ouve. Deus é um Deus pessoal. Ele sabe a sua língua. Ele criou todas as línguas. Ele conhece todas as pessoas. Ele é o Criador. Mas Ele não é só o Criador. Ele está aqui conosco, porque Ele é um Deus pessoal. Você já imaginou o Deus Todo-Poderoso no meio da sua criação? O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Que coisa fantástica, que coisa extraordinária, né? Uma vez eu perguntei para os Guajá, porque eu queria saber se eles estavam entendendo o Evangelho mesmo. Eu fiz 2 perguntas. Eu disse, onde Jesus estava antes de nascer aqui na terra? Eles disseram, no céu. O que ele veio fazer aqui na terra? Ele veio nos salvar. E se ele não tivesse vindo? Aí uma jovem olhou para mim e disse, se ele não tivesse vindo, nós estaríamos totalmente perdidos. O termo que ela usou não é perdido no sentido só espiritual, mas é no sentido físico também, como se dissesse assim, nós estaríamos inexistentes. A expressão seria isso, nós estaríamos destruídos, acabados, extinguidos, seria mais ou menos o termo que ela traduziu. Então, já vimos aqui 2 princípios missiológicos fundamentais para a gente compreender a revelação de Deus nas Escrituras. Primeiro, Deus é um Deus universal. Segundo, Deus é um Deus pessoal. Terceiro, vamos lá? Gênesis 3,15. Esse aqui é mais conhecido. O que diz Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Há estudiosos que chamam isso aqui de proto-evangelho, né? É uma expressão polêmica, nem todo mundo acredita que aqui haja uma referência ao evangelho propriamente, mas aqui nós temos um princípio missiológico importante, fundamental nas Escrituras, que é Deus é universal, Deus é pessoal, mas Deus é resgatador, o Salvador. Ele vai resgatar a sua criação. E o tema do resgate é contínuo, meus amados irmãos. No Antigo e no Novo Testamento, a salvação como um resgate, a salvação como uma retirada de uma situação de perigo, a salvação como uma restauração da ordem. Porque a queda trouxe caos para a criação, para a humanidade. E esse Deus que é universal, esse Deus que é pessoal, é também um Deus redentor. E o tema da redenção nós precisamos compreender perfeitamente nas Escrituras. O que Deus está querendo fazer? A missão é dele. É por isso que nós chamamos de missio Dei, a missão de Deus. Deus propriamente, Ele vai resgatar a sua criação. É uma decisão dele. Ele poderia extinguir a criação, ele poderia ter eliminado todas as coisas, ele poderia ter decidido alguma outra coisa, mas aprove a ele, na sua soberania, determinar os meios pelos quais ele iria resgatar a sua criação. E ele estabelece os meios, ele vai revelar esses meios nas Escrituras. Então vamos ficar aqui com esses 3 princípios missiológicos para a gente começar. Deus é um Deus universal, Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus resgatador, salvador, restaurador, transformador da sua criação. Nós precisamos começar por aqui. Como igreja, como povo de Deus, temos a compreensão de quem Deus é e o que Ele faz. Se nós não tivermos essa compreensão, a gente vai entrar naquilo que alguns têm chamado de pragmatismo.
A gente pode fazer o que quiser para atrair as pessoas, mas é na compreensão do que Deus faz e como faz que nós encontramos a base fundamental para o nosso envolvimento em missões. Tudo bem? Até que horas a gente vai agora? Para ver se eu vou para o próximo passo ou se a gente dá o intervalo. Então, dá para dar mais uns 15 minutos. 15 minutos, olha, ótimo. Então vamos para o próximo texto, tá bom? Pegaram aqui, tudo bem? No início, vamos entender quem é esse Deus, como ele age. Vamos para um próximo passo. É revelação das Escrituras, é teologia bíblica de missões. Alguém mencionou, né? Gênesis 12, não é isso? Você mencionou Gênesis 12. Se você pegar John Stott, que é um dos grandes teólogos, digamos assim, contemporâneos, né? Quer dizer, já falecido, mas no nosso tempo, John Stott vai, na visão de John Stott, aqui começa missões. Eu discordei dele porque eu fiz essa pesquisa em 88. Hoje, você já vai encontrar autores falando sobre isso. Elohim, o Deus universal, o tema da universalidade de Deus como elemento fundamental para a missiologia. Mas na época de John Stott, ele diz que a base missionária nas Escrituras nós encontramos aqui em Gênesis 12. Qual é a relevância? Vamos só ler alguns versículos e eu vou tirar alguns pontos aqui para a gente compreender e ter uma fundamentação bíblico-teológica daquilo que nós, como povo de Deus, devemos fazer, como devemos viver e o que devemos fazer com base naquilo que a Escritura revela a respeito da natureza de Deus e daquilo que ele planeja fazer com a sua criação, tá bom? Gênesis 12 é o chamado de Abraão. Então o texto começa: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Desculpa, eu esqueci de dizer para vocês que eu estou com uma versão um pouquinho diferente, talvez. Eu não sei se vocês usam a ARA aqui, Almeida atualizada. E a nova atualizada? O pessoal usa mais o ARA ou NVI. Ok, eu estou com nova Almeida atualizada, tá bom? Está um pouquinho diferente talvez de vocês. Mas o texto diz: abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Agora veja o verso 3: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E essa frase aqui, ó: em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então vamos pensar aqui juntos, nesses 10 minutos que a gente tem, algumas coisas sobre o chamado de Abraão, porque essa é a primeira vez. Aqui nós temos um ponto crucial na revelação especial de Deus, do que Deus vai fazer. Ele começa a descortinar, como se fosse assim um ato, uma história, né, que está se revelando, e aí ele descortina uma próxima cena, que é uma cena importantíssima nesse, digamos assim, nesse teatro, nessa encenação da história da humanidade, que é o chamado e a constituição de um povo. Então aqui a gente tem algumas coisas. De onde Abraão era? Abraão era de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, não é? Essa semana mesmo eu ouvi um professor do Andrew Jumper dando uma devocional sobre esse texto aqui. Ele trouxe algumas informações interessantes que me ajudaram a trazer mais informações quando eu falo sobre isso. Primeira coisa, Abraão era um descendente de Noé, e esse professor acredita que Noé ainda estava vivo no tempo de Abraão, certo? Abraão é descendente de Sem. Sem é o filho de Noé que é abençoado, e que é quem vai carregar a linhagem, porque Noé tinha 3 filhos, lembram? Um amaldiçoado, né? Sem, Cã e Jafé, não é isso? Então Cã é amaldiçoado, Canaã. Os descendentes de Cã são os cananeus, ou cananitas. Sem, o filho de Noé, deu origem aos semitas. Os judeus, os descendentes de Abraão, são semitas, assim como os árabes e outros povos daquela região da Mesopotâmia.
Deus tira Abraão daquele lugar e ele, segundo o professor Daniel, ele tira Abraão do conforto do mundo semita e coloca Abraão na zona de desconforto dos descendentes de Canaã, os amaldiçoados. Segunda coisa que eu gosto de mencionar sempre é que Abraão foi chamado na terceira idade. Você já pensou nisso? Abraão foi chamado na terceira idade. Um tempo atrás, eu estava lendo a escritura e de repente isso caiu como uma bomba em cima de mim. Eu disse, gente, Abraão foi chamado na terceira idade. E nós temos tanta gente nas nossas igrejas, na terceira idade, com saúde, com vigor e com recurso, porque muitos estão aposentados e poderiam dar ainda uns bons anos para a obra missionária. Mas talvez o homem ou a mulher da terceira idade, ele está pensando assim, eu só quero tomar remédio e deitar. Né? Ou então, se ele não está nessa situação de tomar um remédio e deitar, ele quer curtir. Eu vou passear, eu vou andar por aí. Eu tive uma professora de estudo bíblico que ela faz parte de uma caravana de mulheres da terceira idade, 80 para cima. E elas rodam o Brasil inteiro. Ex-alunas do estudo bíblico, e ela que era a diretora do orfanato. Bora, minha gente, vamos lá. E aí vai aquela mulherada aí fazendo barulho e visitando não sei o que e tal, aquela coisa toda. Abraão foi chamado na terceira idade. Outra informação muito curiosa: Abraão era alguém de muitos recursos. Em Ur dos Caldeus, eu fiz a pesquisa. Seria mais ou menos como alguém sair de São Paulo. Deus dissesse assim para alguém de São Paulo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Lá no Amazonas, numa vila na região amazônica. Era mais ou menos assim. Tamanha era a tecnologia, cidade estruturada. Essa semana o reverendo Daniel mostrou uma foto. Ele disse: a gente pensa que Abraão morava em barraca. A casa de Abraão era provavelmente uma casa assim. Aí ele mostrou uma foto de uma casa de uma família de recursos em Ur dos Caldeus. Até isso o pessoal tem escavações arqueológicas. O tamanho da casa é uma mansão. Então ele disse: olha, muito provavelmente Abraão, pelas posses, pela quantidade de servos que se menciona e os animais que ele possuía, ele era um homem de grandes recursos aqui em Ur dos Caldeus. E Deus o tira de lá, do conforto, da segurança, do meio dos semitas e põe em Canaã. Mas espera aí, mas por que isso? Deus vai constituir um povo e através desse povo ele vai abençoar as demais famílias da terra. Como é isso? E há um missiólogo holandês chamado Johannes Blau, escreveu um livrinho, A Natureza Missionária da Igreja. Ele diz que há dois tipos de missões e ele chama de missão centrípeta e missão centrífuga. A missão centrípeta é aquela que traz para o centro, e a missão centrífuga é aquela que sai do centro para fora. Então ele diz assim: Deus estabeleceu a nação de Israel como uma estratégia missionária centrípeta. Porque quando você pega o mapa do Oriente Médio, você olha a localização de Israel, Israel é colocado no centro do mundo daquela época. Dois mundos poderosos, digamos assim, o Egito de um lado e do outro lado os países da Mesopotâmia, e Israel está bem no meio. Tanto que sofreu muito com os conflitos, né, entre egípcios e assírios, ou entre egípcios e gregos. Israel estava sempre no meio, e muitas vezes eles tinham que se posicionar: a gente fica do lado do Egito ou a gente fica do lado da Babilônia, e nessa brincadeira eles acabaram escolhendo o lado errado e acabaram no cativeiro.
Mas Deus colocou Israel no centro para que dali a bênção fosse espalhada por todas as nações. Agora, vou terminar essa primeira parte com Êxodo, tá bom? Porque aqui em Êxodo 19 há um outro elemento muito importante para a nossa compreensão de missões no Antigo Testamento. Hoje à noite, nesse momento, eu estou falando só de Antigo Testamento. Na minha próxima fala, a gente vai para o Novo Testamento. Vamos ver Êxodo 19, 5 e 6? Êxodo, só um minutinho que eu estou em Gênesis ainda. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Reino de sacerdotes. Essa expressão reino de sacerdotes tem uma conotação extremamente missiológica. Qual é a ideia por trás de um reino de sacerdotes? É que a nação de Israel como um todo teria uma função sacerdotal em relação às demais nações. Em outras palavras, Israel deveria servir como um mediador entre as nações e Deus, assim como o sacerdote tinha esse papel no Antigo Testamento de receber aquele que vinha para adorar ou para confessar, e ele mediava o sacrifício do indivíduo perante Deus. Assim a nação de Israel como um todo deveria exercer um papel sacerdotal perante as nações. E um dos temas, assim, dentro dessa visão de missão centrípeta que nós encontramos, que ele é predominante no Antigo Testamento, é quando nós encontramos muitas vezes as nações sendo convidadas para virem a Jerusalém, o Monte Santo, e adorarem ao Senhor Deus. E Israel deveria ser essa voz que convida as nações a adorarem e a servirem ao Deus Hashem, o Deus pessoal, o Deus universal, o Deus redentor. Se você tiver tempo em casa, dá uma olhadinha na oração de Salomão. Acho que é 2 Crônicas 6, se não me engano. Para mim, uma das orações mais lindas das Escrituras. Não é? É muito linda. Salomão está inaugurando o templo. Ele está lá de joelhos e está orando, e num momento ele diz assim: ah, Senhor, e quando o estrangeiro, aqueles de outras terras, vierem aqui para te adorar, ouve, Senhor dos céus, as orações deles. Eu digo assim, mas uma oração missiológica, uma oração missionária do rei de Israel inaugurando o templo de forma extraordinária. Aí eu digo assim, é um daqueles vislumbres assim, não é? Em grandes momentos em que Israel diz, pagãos, nós somos santos, mas encontramos nas Escrituras esses momentos em que há um arrobo de consciência missionária, e a nação de Israel diz, venham povos, venham nações adorar ao Deus verdadeiro, o Deus Criador. Então, a nação de Israel deveria desempenhar esse papel. Um dos temas, eu vou terminar com isso aqui, um dos temas que às vezes alguns textos do Novo Testamento nos levam a pensar é que os gentios receberam a oferta do Evangelho porque os judeus rejeitaram. Certo? Não é? Isso é um tema. Sim. Há textos que dão essa impressão, não é isso? Dão a impressão. Israel rejeitou e Deus diz assim, então vocês não querem? Tá bom, tem quem quer, vou dar para eles. Lembram da parábola do convite para o casamento? Vão, convidem. E um diz assim, não, eu não posso ir.
casei agora, estou em lua de mel, não posso ir. Diga a ele para me desculpar. Aí vai o outro, diz, rapaz, comprei uma junta de boi, eu não tenho como ir agora. Diga a ele para me desculpar. E aí o servo volta e diz, olha, convidei, mas não querem. E aí o Senhor diz assim, então vá pelas ruas, convide os rejeitados, convide aqueles que não são, traga todos, porque eu quero a minha casa, eu quero repleta, vai ser uma festa bonita, pode trazer todo mundo. E a gente muitas vezes interpreta dessa forma, né? Os judeus rejeitaram, então os gentios tiveram a oportunidade. Não é isso que as Escrituras revelam. Não é essa a teologia do apóstolo Paulo. A teologia do apóstolo Paulo é de que o Evangelho sempre foi preparado para as nações. Ele até chama de mistério, né? Ele diz, isso é um mistério. Esse mistério estava oculto. E essa palavra mistério é um termo técnico nas Escrituras, né? Mas na teologia de Paulo ele diz assim, isso estava oculto. Estava lá, mas não se percebia. Não era oculto no sentido de que isso é uma coisa mirabolante. Não, estava lá, mas as pessoas não percebiam. E agora está revelado. Está revelado claramente no Evangelho de Jesus. Que ele veio para todos. Ele veio para as nações. Porque aprove a Deus em sua soberania constituir um povo. E esse povo, na visão apocalíptica, é constituído de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações, e eles estarão diante do trono adorando a Deus e ao Cordeiro. Para finalizar, estão entendendo? A gente vai se envolver em missões não pelas histórias que eu contei ontem, mas pela nossa compreensão das Escrituras, de que somos um povo. E como povo constituído por Deus, Ele nos dá uma missão. E essa missão é uma missão sacerdotal, que tem um aspecto centrípeto. Vocês aqui precisam irradiar o Evangelho nessa região, e tem um aspecto centrífugo, em que a gente vai e anuncia às nações o Evangelho, que estava oculto, mas que agora se revela claramente pelas Escrituras, que Deus faz conhecer a todos os povos que Ele produz e promove salvação por meio do seu Filho amado, a quem enviou ao mundo. Se você não tem essa visão, se a igreja não tem essa visão, não deve fazer missões. Porque o motivo bíblico para se fazer missões é entrar nessa jornada extraordinária da missão de Deus, que convida o seu povo a ser cooperador com Ele. É por isso que nós chamamos de grande comissão, porque a missão é de Deus e nós somos comissionados, cooperadores, participadores. Já pensou? Você está participando com Deus de uma missão de restauração da humanidade. Tem gente querendo restaurar a humanidade por meio de tudo, né? De ideologia, de política, disso, daquilo outro. A restauração da humanidade se dará no Evangelho de Jesus Cristo. Você pode fazer qualquer outra coisa que não vai produzir restauração, não vai salvar essa terra. A única coisa que vai salvar essa terra é o Evangelho. Esse Evangelho produzido na eternidade, revelado nas Escrituras e oferecido por meio da proclamação até os confins da terra. Que Deus nos abençoe e clareie a nossa visão em relação a isso. Amém? Tá joia. Deus abençoe. Obrigado pela aula de... Amém. Obrigado, meu irmão. Meu irmão, cuidado. Ui. Ai, esqueci, gente. É que eu tô acostumado.